Ok, então resolver a equação diferencial. Então a equação diferencial é dada dessa forma. Então acabei apagando aqui, deixa eu colocar de novo. Essa equação diferencial é a mesma que essa equação diferencial. y2' mais 3y' mais 2y igual. Aí esse dx é a derivada desse x aqui. Então a derivada de t quadrado é 2t. E a derivada de 5t é 5 e a derivada do 3 é 0. Então a equação diferencial que a gente tem que resolver é essa daqui, ok? E ele dá duas condições iniciais. Então se a gente tem condições iniciais, o que significa? Significa que a gente vai poder calcular o valor das constantes após terminar de calcular a solução da equação diferencial. Certo? Então, deixa eu avançar aqui. Então vamos lá. Qual que vai ser a equação auxiliar dessa equação diferencial? Então, deixa eu colocar aqui, já que eu peguei esse termo. Então, vou continuar bem aqui. Ó. Então, a equação auxiliar será... Então, eu vou olhar aqui para a parte esquerda da equação diferencial. M ao quadrado mais 3m mais 2. Exato. M quadrado mais 3m mais 2 igual a 0. E aí a gente vai determinar as raízes dessa equação. Uma raiz m1 e uma raiz m2. Então, as raízes vão ser menos 1 e menos 2. Então, observe que aqui a gente encontrou as raízes reais distintas, menos 1 e menos 2. Como é que fica a solução? Seria o caso 1 lá da nossa solução. Tá? Então, deixa eu selecionar aqui. Então, o caso 1 diz o seguinte, a solução complementar, que aqui a gente vai chamar de solução natural, será uma constante multiplicado por exponencial da primeira raiz, que é menos 1 multiplicado por t, mais uma outra constante exponencial da segunda raiz multiplicado por t. Tá? Aqui eu estou utilizando K1 e K2, que eu acredito que era como o livro estava utilizando, mas lá a gente chamava de C1 e C2. Okay? A equação diferenciais, só mudou isso. Mas são constantes. E essas são as constantes que a gente vai precisar determinar lá no final, utilizando as condições iniciais. Ok? Então, a solução complementar está pronta. É isso aqui. Então, aqui já está pronto. Ok? Está ótimo. Essa solução já está pronta. Agora, a gente precisa da solução particular. Por que da solução particular? Porque observa que a nossa equação diferencial ela não é homogênea. Observe que ela não é igual a zero. Ela é igual a uma função aqui, que lá em equação diferencial a gente chamava de função g, a função g de x. E aí, como é que a gente determinava a solução particular? Essa parte que eu odeio. A solução particular, ela vai ser quem? Ela tem que ser uma solução que tem o formato da nossa função g. Ok? Então, qual que é o formato da nossa função g? Vocês têm duas possibilidades aqui. Ou vocês olham para g olhando para x de t, ou vocês olham para g olhando já para ela calculada a derivada, ou seja, 2t mais 5. Então, deixa eu anotar bem aqui. Então, a nossa g de t, ou g de x, é igual àquele 2t mais 5. Significa, então, que a nossa solução particular, vou só colocar aqui, ó, yp seria quem? Seria um AT, desculpa, mais b. Ou seja, uma função que tem o mesmo formato da solução da função g. Ok? Lembram disso? Beleza. Então, ok, então a gente pode fazer dessa forma. Vocês podem utilizar a solução particular como sendo esse AT mais B, ou vocês podem utilizar a solução particular como sendo uma função que tem o formato da entrada x, tá? Seria uma solução mais geral, seria dessa forma aqui. Ó. Um polinômio quadrático. AT quadrado mais BT mais C. Lembre que lá em equação diferenciada eu falei para vocês o seguinte, é melhor errar para mais do que dar um palpite para menos. Então é melhor a gente colocar termos que a gente acha que não vai ter, mas coloca,
Por quê? Porque da hora que vocês estiverem calculando a solução, calculando os coeficientes A, B e C, se esse termo aqui não existir, o processo vai eliminar ele. O processo vai fazer essa eliminação. Opa, não era para ter isso aqui. Então, ele já vai fazer com que o A seja igual a zero. E aí ele vai sumir. Tá? Então, vocês podem fazer, não vai estar errado fazer isso aqui, tá? Considerar a solução particular dessa forma, porque é o que está na equação diferencial aqui, após a gente fazer esse desenvolvimento. Então, vai estar correto, a solução particular ela tem esse formato, mas a gente pode, ao invés de olhar para aquela função, olhar para a entrada x. Se a gente fizer isso, beleza, a gente vai então dar o palpite para a solução particular dessa forma. Também não vai estar errado. Então, o que a gente faz depois que a gente encontra essa solução particular? A gente vai calcular as derivadas a partir dessa solução e substituir na equação diferencial, substituir nesse lado esquerdo aqui. Então, eu preciso da segunda derivada dessa função, então eu vou derivá-la duas vezes. Então, vamos lá tentar fazer de cabeça aqui. Se eu derivar uma vez esse termo, vai ficar 2at. E aqui vai ficar b, esse cara vai zerar. Então, eu já tenho 2at mais b. Se eu derivar mais uma vez, esse b vai sumir e esse 2at vai ficar simplesmente 2a. Então, é o carinha que está bem aqui, ó. Então, para a segunda derivada, está aqui ele. Ó. Então, essa segunda derivada está aqui. Para a primeira derivada, ficaria 3 vezes o 2at mais b, que a gente calculou. Mais 2 vezes o próprio 2 vezes y. Então, 2 vezes o y é toda essa expressão. Então, está aqui. E aí, isso tem que ser igual à função do lado direito. Então, a função do lado direito é a derivada do x, que seria a derivada desse cara aqui. 2t mais 5. E aí, lembra que tem que fazer todo um cálculo, a gente encheu o quadro fazendo essas contas aí. Por quê? Porque agora a gente vai fazer as operações aqui, fazer esses cálculos e isolar determinados termos. Que termos são esses? Eu vou tirar tudo que tem t em evidência. No caso aqui, como tem um t quadrado, eu vou tirar tudo que tem t quadrado em evidência desse lado, deixar sozinho. Vou pegar tudo que tem t e tirar o t em evidência para eu poder comparar com o que está na frente do t desse lado direito e deixar o que é constante sozinho para eu comparar com a constante que está desse lado. Quando eu fizer isso, observa que o termo que tem t quadrado é simplesmente isso aqui, ó, 2at quadrado. E como eu não tenho t quadrado desse lado, esse meu 2a vai ser igual a zero. Então, por isso que apareceu bem aqui, 2a igual a zero. O que foi que eu falei para vocês? Como esse 2a não deveria estar, esse at quadrado não deveria estar aqui, por consequência, o a vai ser igual a zero, que vai fazer com que ele suma da minha solução particular. E aí, fazendo isso para os outros termos, a gente vai ter essas outras duas equações aqui, ó. 2b mais 6a igual a 2 e 2c mais 3b mais 2a igual a 5. Como o a é zero, isso aqui vai sumir, isso aqui vai sumir. Tá? Deixa eu colocar um risco aqui. O a é zero, então esse aqui some, esse aqui some. Então, aqui eu vou ficar com 2b igual a 2. Então, passando 2 para lá, o b é igual a 1. Como o a é 0, esse cara zerou, o b vale 1. Se eu colocar 1 aqui, então vai ficar 3. Se eu passar o 3 para lá, fica 5 menos 3, que vai dar 2. E aí eu fico com 2c igual a 2. Se eu passar o 2 dividindo, eu tenho c igual a 1. Então, está aqui o valor do a, do b e do c. Pegando esses valores, a gente vai jogar eles lá na solução particular. Então, esse a aqui, eu vou substituir no lugar desse a. Esse b aqui, eu vou substituir no lugar desse b. E esse c, eu vou substituir no lugar desse c. Ok? Faz essa substituição, a igual a 0, isso aqui some. B igual a 1 vai ficar t, e c igual a 1 vai ficar 1. Ou seja, a nossa solução particular é t mais 1. Então, se eu tenho a solução complementar e tenho a solução particular, se eu tenho a resposta natural e eu tenho a resposta forçada, eu posso escrever a resposta total, que é a soma desses dois carinhas aí. E aí vai ficar, então, a nossa resposta dessa forma. Como eu tenho uma condição inicial, y0 igual a 2 e y0 igual a 3, eu posso calcular o valor das constantes. Então, substituindo direto aqui no lugar do t, colocando 0, e no lugar do y colocando 2, vai ficar 2 igual. Se eu colocar 0 aqui no lugar desse t, isso aqui fica 1, fica apenas K1. Se eu colocar 0 aqui no lugar desse t, vai zerar, fica apenas K2. Se eu colocar 0 no lugar desse t, vai zerar, fica apenas 1. Então, eu tenho essa primeira expressão aqui para a primeira condição inicial. Para utilizar a segunda condição inicial, eu derivo a função para poder utilizar o y' em 0. Então, derivando, substituindo, a gente fica com essa segunda equação.
Resolvendo essas equações, a gente vai encontrar esses dois valores das constantes aqui, ó. K1 igual a 4 e K2 igual a menos 3. Substituindo o valor dessas constantes lá na nossa solução, então o K1 vem aqui e o K2 vem aqui. Eu consigo escrever, então, a solução geral, que é essa daqui. Ok? E essa solução vale para t maior que 0. Beleza? Então, esses eram os cálculos que a gente fazia lá em equações diferenciais e é o cálculo que a gente vai continuar fazendo aqui. Só que agora a gente separou. A gente está chamando a solução complementar de resposta à solução natural, resposta natural, e a solução particular de resposta forçada. Simplesmente isso, mas as contas continuam as mesmas. Ok? E não só isso, pessoal. Tudo aquilo que a gente aprendeu lá em equações diferenciais, a gente pode utilizar aqui. Lembra que a gente aprendeu um outro método que era variação de parâmetros. Vocês podem utilizar a variação de parâmetros para calcular a resposta particular. A resposta complementar é sempre essa forma, tá? Não vai mudar. É sempre determinar a equação auxiliar e aí determinar encontrar as raízes e determinar a solução complementar. A solução particular daí tem forma diferente de calcular. A gente pode, então, vocês aprenderam duas formas. Aprenderam utilizando essa abordagem da superposição, que foi essa técnica que a gente aplicou agora, e aprenderam variação de parâmetros, que é uma outra técnica. Então, vocês podem também utilizar a variação de parâmetros, para quem achou É aquela que a mais gente simples. coloca um D lá? Como? É aquela que a gente coloca o D lá? Ou aquela que a gente usa o U, não sei do que lá? Meu Deus, é tanto a variação de parâmetros é aquela que vocês usavam o 1 e o 2. E aí faziam as contas, lá calculavam aqueles determinantes e faziam as contas. Essa era a variação de parâmetros. Ah, eu tenho que rever essa parada. Ok? Então vamos lá discutir rapidinho os exemplos aqui, os exercícios para vocês poderem calcular. Aqui tem alguns comentários sobre condições iniciais. Então, no método clássico, as condições iniciais são necessárias para t em 0+. A razão é porque em t 0- apenas a componente de entrada nula existe. Então, lembre que a gente usava esse t 0- lá para calcular a resposta de entrada nula, tá? E, portanto, as condições iniciais para t 0- podem ser aplicadas apenas para a componente de entrada nula. No método clássico, os componentes de entrada nula e estado nulo não podem ser separadas. Consequentemente, as condições iniciais devem ser aplicadas na resposta total, a qual começa em t 0+. Ou seja, aqui na solução clássica, a gente não vai fazer essa separação de t- e t+. O valor da entrada antes de iniciar o tempo e depois de iniciar o tempo. Todos eles para a gente vai ser a partir do t0, tá? Ou seja, iniciando o tempo. E aqui tem os exercícios. Então, o primeiro é um sistema LCIT, especificado para essa equação diferencial. A entrada está sendo dada, determine a resposta total, se as condições iniciais são essas aqui. Então, é exatamente o exemplo que a gente acabou de resolver. Na 2, ele dá a equação diferencial, dá as condições iniciais e dá algumas entradas diferentes. Então, é exatamente a mesma coisa, só que vamos fazer um cálculo considerando essa entrada, fazer um outro cálculo considerando essa entrada e fazer novamente o cálculo considerando essa entrada. A parte boa é que a solução complementar vai ser a mesma para todos. Então, vocês já vão poder calcular ela só uma vez e depois só vão precisar se preocupar em calcular as soluções particulares. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Jesus. Aí aqui embaixo tem a resposta para vocês compararem. E acabou. Ok? Então, os exercícios de hoje vão ser só esses daqui, tá? São só essas questões aqui. Bem pouco comparado ao que vocês resolveram antes. Ok? Então, vocês podem ir resolvendo aí. Se tiver dúvida, podem ir perguntando. Se eu demorar a responder... não vou demorar porque eu vou estar aqui. Mas caso vocês vejam que eu não estou respondendo, é porque eu não estou escutando ou deu algum problema, tá? Então, vocês podem me mandar uma mensagem lá no WhatsApp também. Lembre que ainda tem aquele grupo lá que a gente criou.